E na aula de hoje eu vou falar com vocês os segredos para vocês conseguirem desenformar bolos perfeitos. Então, se seus bolos estão grudando, se seus bolos estão quebrando na hora de desenformar, se você está tendo prejuízo aí porque não está conseguindo desenformar os seus bolos, ou se você vê aquele bolo lindo na internet, né, nas fotos, mas não consegue fazer um igual, fique comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar alguns segredos para você conseguir desenformar o seu bolo perfeitamente, lindamente, ok? Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo pessoas comuns a se transformarem em boleiras ou boleiros empreendedores de sucesso. Eu vou falar sobre um tema que é muito importante e é o calo de muitas boleiras, tá? Que só vão se dar conta deste problema quando começam a fazer bolos. E eu vou falar uma coisa, é pura técnica, é um conteúdo técnico aqui hoje, tá certo? Então, se você dominar o que eu vou ensinar aqui hoje, você vai evitar muitos prejuízos e frustrações na sua carreira de boleiro. Antes da gente passar para os segredos, a gente tem que ter em mente o que é um bolo caseiro perfeito, né? O que é, Fernando, um bolo caseiro perfeito? É aquele bolo gostoso? Não, gente, não é aquele bolo só gostoso. Um bolo caseiro perfeito, ele tem que estar uniformemente assado, dourado e com a textura úmida e macia, ok? Então, isso é um bolo caseiro perfeito. E o sabor, né, gente? Que tem que estar bom também, tá? Então, não é só estar gostoso. Ele precisa estar o quê? Bonito. Assado, dourado uniformemente, ou seja, nas laterais, em cima, no meio, embaixo, tudo igualzinho, tá? Por que, Fernanda? Que é importante que os bolos caseiros estejam perfeitos. Porque os bolos caseiros, tudo a gente tem que tentar fazer com perfeição, né, gente? Mas os bolos caseiros, eles são diferentes dos bolos confeitados. Eu não estou falando aqui, tá, que aqueles bolos de técnica espumosa, né, tipo pão de ló, chiffon, não precisam estar perfeitos. Mas no caso dos bolos caseiros, eles ficam muito aparentes, né? Ou seja, não são todos os bolos que a gente coloca cobertura. Se a gente coloca cobertura, não são todos os bolos que a cobertura cobre todo o bolo. Aliás, eu até gosto de deixar uma parte aparente do bolo, porque é ali que a gente vê se o bolo realmente está perfeito, tá bom? E já os bolos que a gente usa para confeitaria, para fazer bolo de aniversário, a gente vai esconder muitas vezes, né? A não ser que você esteja fazendo aí um naked cake, que é aquele que fica aparente mesmo, tá certo? Então, o bolo confeitado, deu uma pegadinha, a gente dá, né, vira, cobre com a cobertura, dá uma descascadinha, né, deu uma grudadinha, a gente vai lá e dá uma emendada e dá uma consertada, né, uma maquiada, enfim. Já os bolos caseiros, não dá, tá certo? Então, por que é importante que os bolos caseiros estarem perfeitos? Primeiro, porque ele fica aparente, muito aparente. E segundo, porque nós comemos com os olhos e depois nós sentimos o sabor, ok? Então, aquela coisa do tá feio, mas tá bom, não funciona, tá certo aqui? E o tá lindo, mas tá ruim, também não funciona, ok? Bom, antes de dar as dicas, eu vou falar aqui sobre algumas hipóteses, porque não adianta eu chegar aqui e falar, faça isso, sem te mostrar o motivo, né? Por quê? Porque isso aqui é técnica pura. Você precisa saber o porquê que seus bolos estão grudando, o porquê que eles estão quebrando e se eles estão realmente ficando perfeitos. E se não estiverem ficando perfeitos, o porquê deles não estarem ficando perfeitos, tá certo?
Então vamos lá para situações práticas, tá certo? E problemáticas, tá? Fernanda, meus bolos estão grudando. Quando eu vou desenformar, ele quebra. O que pode ser? Ou seja, grudando a ponto de não conseguir desenformar, ou quebra, ou fica o fundo do bolo na forma, né? O que pode ser? Primeira coisa, qualquer problema que der no seu bolo, qualquer alteração que você olhe e fala assim, não ficou o resultado que eu gostaria, ou então, nossa, tá diferente da foto da Fer, tá diferente do vídeo da Fer, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque todas as receitas que eu passo para vocês são exatas, são pesadas, tá certo? Então, assim, a probabilidade de dar um erro aí na casa de vocês, se vocês seguem toda a minha técnica, se vocês seguem o meu método, é muito pequena. Então, a primeira coisa que vocês precisam ficar atentos, tá? Verifique a receita sempre. Qualquer desequilíbrio que tiver na receita, ou seja, ingrediente errado, muito líquido, pode alterar no resultado do seu bolo, tá certo? Segundo, você tem que untar a forma corretamente. Fernando, o que é untar corretamente? Eu passo óleo e farinha, eu passo manteiga e farinha. Beleza, você pode usar óleo e farinha, você pode usar manteiga e farinha. Eu, particularmente, Fernanda, eu sou fã demais do desmoldante. Tá, Fernanda, beleza, eu vou usar desmoldante, eu vou usar óleo e farinha. Como que é untar corretamente? Untar corretamente é você passar o pincel ou o óleo que seja, que você vai usar, em todo o interior da forma. Todo o interior da forma, tá certo? Inclusive aqui no cone, tá? Aqui nessa parte interna. Fundo, lateral e cone. Então, verificou a receita? Tá certinha? Beleza. Então, agora você vai verificar se você untou corretamente. Untou corretamente? Ok. Então, agora você vai verificar a temperatura que está o seu forno e o tempo de forno. Por quê? Porque o forno influencia e muito no resultado do final do seu bolo. Demais da conta, mais do que vocês possam imaginar. Por exemplo, um bolo assado num forno muito quente, ou seja, com a temperatura muito alta, o que acontece? O bolo não vai crescer tanto quanto deveria e ele vai assar antes de crescer e também pode grudar no fundo, porque assim que você coloca ele no forno, ele já vai dar aquela tostada, beleza? O forno com temperatura muito baixa, o que acontece, gente? O bolo vai grudar, porque o bolo vai passar muito tempo no forno. Sabe aquele bolo? Se você está usando uma forma de 19, como a minha aqui, como eu costumo usar, ele vai assar, dependendo da receita, a maioria das receitas, entre 20 e 30 minutos, também depende do seu forno. Se você demorar para assar 50 minutos um bolo comum, por exemplo, um bolo de leite, é porque tem alguma coisa errada com o seu forno, tá? E se o bolo fica tempo demais no forno, ele cozinha e gruda na forma, ok? Não cresce direito, fica um trem horroroso, cheio de bolinha, de bolha, não fica legal, tá? Fernanda, beleza, mas como que eu sei se a temperatura do meu forno tá correta, se tá muito alta, se tá muito baixa? Ou você compra um termômetro, que tem nessas lojas de utensílios, lojas de confeitaria, até de peça tem, gente, né? De peça para fogão, essas coisas. Ou você faz o teste do açúcar. Beleza, Fernanda, então agora a gente falou da temperatura do forno, agora a gente vai falar sobre o tempo do forno. Bolos assados demais grudam. E bolos assados de menos também grudam. Entendeu? Então, tá grudando. Vamos verificar. Tô recapitulando aqui para vocês, tá? Ó, tá grudando meu bolo, não tô conseguindo desenformar. Então tá. Verifica a pesagem da receita.
Verifica se você untou corretamente, se seu desmoldante está ok, se você passou em todo o interior da sua forma. Terceiro, verifica a temperatura do seu forno e verifica se esse bolo não está ficando tempo demais no forno. Fernanda, agora lascou, né? Como saber se meu bolo grudou porque ele está assado demais ou assado de menos, né? E aí tem algumas particularidades que você pode observar. Primeira coisa, coloração. Se seu bolo estiver pálido, ele assou de menos. Se ele estiver bem dourado, quase que esturricado, parecendo um bolo de chocolate, ele assou demais. Ele ficou tempo demais no forno, tá certo? E outra coisa, o que você pode fazer também? Quando você for desenformar, se você desenformar o seu bolo e o seu bolo sair com uma casquinha durinha, sequinha, ou na lateral o seu bolo estiver esfarelando, quer dizer que ele assou demais, tá certo? Se você desenformar e ele ficar melecado na lateral, branquinho e melecadinho na lateral, é porque ele assou de menos, ok? E outra dica bem bacana também é, se o bolo assou demais, ele vai diminuindo o volume dele, entendeu? Porque você coloca a massa para assar o seu bolo. E aí ele começa o processo, né? Para assar. O que vai acontecer? Ele vai começar a crescer, vai nivelar, vai dar uma abaulada e depois de assado, depois que ele ficou dourado, se ele passar do ponto, ele vai começar a diminuir de tamanho, entendeu? Então, você tem que ver também o volume desse bolo, se ele diminuiu. As laterais, como eu já falei, do bolo fica seco, fica esfarelando se ele assou demais e melecada se ele assou de menos, tá? E quando você corta o bolo, vamos supor um bolo de chocolate, qualquer bolo que seja, ele tá esfarelando, eu tô falando das minhas receitas, tá, gente? Ele tá esfarelando, tá sequinho, passou do ponto, tá certo? E ó, uma dica muito top que eu sempre dou, dica pra gente saber se o bolo já tá assado, se já tá na hora de desenformar, de tirar ele do forno, né? E a gente vai conseguir desenformar sem problema nenhum. Primeiro, o bolo tá dourado e segundo, ele começa, gente, a dar uma descoladinha aqui na lateral, ó. Ele descola aqui na lateral e diminui uns 2 a 3 milímetros, entendeu? Ele começa a dar aquela desgrudadinha. Então, quando ele começa a dar aquela desgrudadinha, quer dizer que ele formou uma casquinha que tá top e você vai conseguir desenformar perfeitamente se você untou corretamente sua forma. Beleza? Bom, então vamos lá, gente. Agora que a gente já viu os problemas, Fer, pode ser que vocês estejam se identificando aí com alguns. Vamos para as dicas de ouro, né? Para as dicas para você conseguir desenformar os seus bolos perfeitamente. Tá certo? Primeiro, pesar a receita. Pesar a receita sempre vai ser o primeiro requisito para você acertar um bolo, ok? Segundo, untar a forma corretamente. Terceiro, verificar a temperatura do forno, isso é muito importante, tá? E se você estiver usando desmoldante, seja ele caseiro, que é o que eu ensino, ou aqueles que você compra em spray, que são caríssimos, né? Você tirou o bolo do forno, você vai esperar aí de 5 a 10 minutos, tá certo? E depois você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui e vai dar uma jogadinha assim, ó. Tá, ó. Devagarinho. Gente, não é assim, não. Entendeu? Eu tenho uma aluna que ela tava tendo muito problema com o forno dela. Eu sei que um dia ela tava tão transtornada, que ela me mandou um vídeo falando assim, ô Fê, olha isso aqui, ó, eu já tentei de tudo, olha isso aqui, esses bolos, esses negócios que não dá certo, eu tô pra desistir, e nervosa, gente. Eu falei, mas calma aí, entendeu? Porque se você fizer isso aqui, cara, você vai quebrar o seu bolo na primeira mandada que você der aqui.
Então, gente, é com delicadeza, tá? E ó, como eu falei para vocês, se a gente assa o bolo corretamente, ele dá uma diminuidinha aqui na lateral e você consegue, ó, sentir na hora que ele soltou ou ele não soltou, tá certo? E aí, Fernanda, ele não soltou. E agora? O que é que eu faço? Aí, minha gente, você vai pegar uma faca sem serra, tá? Uma faca sem serra, ok? E vai passar aqui nas laterais. E aí, você passa em toda a lateral e no cone. Porque se você passar só aqui na lateral, o cone vai ficar grudado e você não vai conseguir desgrudar do seu bolo, certo? Fez isso, passou a faquinha em volta, você vai, ó, tentar de novo. Não deu, Fernanda, né? Lascou de verde e amarelo. Aí não, o que você vai fazer? Vai lá no fogo, coloca o seu bolo lá no fogo, tá certo? Para dar uma esquentadinha, porque às vezes é o açúcar que não dissolveu direito, e aí ele vai ficar meio caramelizadinho embaixo, entendeu? E aí isso pode ajudar, tá certo? Ou a forma que você untou a forma, de repente você usou muito óleo ou muita farinha e grudou tudo, tá certo? E aí, gente, colocou no fogo, esquentou, não soltou, aí você vai, ó, pegar o seu bolo e com uma faca assim, ó, sem serra, por favor, sem pontinha, né? Vai chegar assim, ó, e vai tentar levantar um pouquinho o seu bolo em vários lugares, mas é pouquinho, tá certo? E aí depois você vai fazer isso aqui de novo, tá? Fernanda, mesmo assim, lascou, não desenformou. Aí você pode sentar e chorar. Que aí você vai ter que fazer bolo de pote, vai quebrar, entendeu? Só que, como eu falei, o forno, ele influencia muito no resultado do bolo, né? E geralmente, quando o bolo gruda assim, o problema tá no forno. Porque untar, a gente unta direito, né, gente? É difícil a pessoa que não consegue untar direito, certo? E, na maioria das vezes, o problema está no forno. Às vezes porque a pessoa não conhece o forno. Teve uma aluna que falou assim, Fernanda, eu não usava forno. Meu forno, ele estava, assim, num estado de calamidade pública de tanto tempo que eu não ligava. Então, às vezes, você começa a fazer bolo, você não tem experiência com forno, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o forno. Enquanto você não tem segurança com o seu forno, enquanto você não tem segurança com tempo de forno, se ele vai desgrudar ou se não vai desgrudar, o que você faz? Forrar o fundo da forma. Nossa, Fernanda, mas que trabalho. Nossa, Fernanda, mas como é que eu vou forrar uma forma que tem esse cone, esse furo, esse buraco no meio, né? E é aí que eu entro para te ensinar. Por que eu falo isso, gente? Porque quando eu comecei a fazer bolo para vender, eu era muito insegura pelo fato de estar fazendo para vender. Já fazia bolo em casa, né? Mas como era para venda, né, gente? A gente fica meio insegura, tudo tem que estar muito perfeito. Então, eu forrava todas as minhas formas. Acreditem vocês ou não. Até que com experiência, com técnica, né? Que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo, eu consegui parar de usar os papéis, tá certo? No fundo da forma. Então agora é isso que eu quero que vocês prestem atenção hoje, porque eu vou ensinar vocês a forrarem o fundo da forma de vocês, tá certo? De uma forma econômica, tá? Fernanda, beleza. E somos nós que vamos fazer esses discos, né? Esses discos aqui para forrar o fundo da forma, tá? Qual papel eu posso usar? Gente, tem gente que forra com papel toalha, não aconselho. Primeiro, porque o papel toalha é caro. Segundo, porque dependendo da massa, ele vai grudar. E terceiro, porque dependendo do papel toalha vai ficar o ó, né? Porque você, para fazer um trem desse, você tem que usar um papel toalha de boa qualidade. Não pode ser qualquer papel toalha, tá bom? Ok? Tem gente que faz
com papel manteiga. Papel manteiga, para nós que vamos vender, cara, isso sai absurdamente caro, né? Até porque você acaba perdendo um pouco de papel, né? E o que eu fiz? Gente, a minha avó, ela forrava forma com saco de pão. Antigamente, acho que ainda tem, né? Na padaria, aqueles sacos de pão, que você compra pão e vem aquele saco de papel. Gente, era impressionante. Ela deixava aquele trem retinho, cortava e untava as formas para laçar os bolos para nós lá em casa, tá? E que papel que eu uso? Eu uso A4, tá? Ah, quem vai dar um pulo aí longe, mas, gente, eu abro a resma, uso um papel só para isso, né? E tá tudo certo, tá? Então vamos lá. Fernanda, como é que você vai fazer esse aro, esse disco para a gente colocar no fundo da forma? Dependendo do tamanho da sua forma, você consegue fazer 2 discos em uma folha, tá certo? E dependendo do tamanho, você só consegue fazer uma. Mas aqui, ó, nada se perde, tudo se transforma, tá? Tem algumas dicas que eu preciso que vocês fiquem atentos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fundo da forma, vou colocar aqui, é claro, né, gente? Se você for fazer esse disco, esse aro, no papel manteiga, você vai ter que abrir o rolo, dobrar esse rolo, ou então cortar um aro por vez, e aí isso vai ser também muito demorado, certo? Nesse caso aqui, você pode marcar várias folhas, você pode pegar umas 10 folhas, né, ou mais, sei lá, o tanto que você quiser, e marcar só a primeira folha e depois cortar com a tesoura, como eu vou fazer aqui, tá certo? Bom, então eu venho aqui, ó, eu chego a forma bem aqui no cantinho, para quê? Para evitar perda de papel, tá certo? Eu venho aqui e risco, ó, risco, aí, eu risquei mais só para vocês verem melhor aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ok? Beleza, risquei. Tá? Se você tivesse uma forma menorzinha, dava para colocar fazer 2 aros, mas aqui não vai dar, tá certo? Mas calma que essa folha aqui não vai pro lixo. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu risquei, só que na hora de cortar, eu vou cortar 1 milímetro para dentro do risco. Por quê, Fernanda? Porque eu risquei por fora da forma. Se eu cortar no risco, esse papel vai ficar enrugado dentro da forma, tá certo? Então, por isso que eu tô cortando. Esse papel tem que ficar retinho dentro da forma para não entrar dentro do bolo. Ó, ok? Beleza. Depois a gente vai voltar nesse papel aqui. Então, aqui eu cortei e tem vários, tá? Ó. O que eu vou fazer? Eu só consigo cortar aqui com essa tesoura que eu tenho de 3 em 3, tá, gente? Porque senão fica muito grosso, muito grosseirão. E acaba não dando certo. E aí, o que acontece? Aqui, eu dobro no meio, faço uma dobra, ó, como vocês estão vendo. Faço outra dobra, tá? E aqui, ó, mais uma dobra. Vocês viram por que não dá para fazer mais de 3? Porque fica muito grosso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa ponta aqui, ó. Gente, não vai tirar aqui não, tá? É aqui, ó. Olha, eu tenho aluna que me manda mensagem e fala assim, Fer, olha, eu já fiz de tudo, virou borboleta, virou não sei o quê, mas não virou o cone que eu precisava, vai vendo. Mas, ó, é só você vir aqui e dá para você dar uma marcada aqui se você quiser, ó. Mas isso aqui, gente, é só no começo, depois vocês vão pelo rumo mesmo, tá? Ó, e aí você vem aqui e corta aqui. Por isso, ó, tá vendo que tá duro? Tá? Isso aqui vocês vão jogar fora, né? Porque eu não vou fazer nada com isso aqui, que não dá, né, gente? Tá todo amassado, todo dobrado. Vai perder, tá? E aí eu venho aqui e, ó, aqui eu tenho 3 discos, tá?
Tá tudo amassadinho aqui, eu não posso colocar assim dentro da forma. Por quê? Porque senão a massa vai entrar aqui debaixo e vai ficar esse papel dentro do bolo e você não vai conseguir comer, tá? Não pode. Então, o que eu faço? Eu corto isso aqui assim e deixo debaixo de alguma coisa, na forma. Se eu estiver cortando no dia, eu deixo assim embaixo para ele ficar retinho, tá certo? Se não, se eu estiver cortando antes, eu deixo dentro do livro, sei lá, de um livro. Sei lá, debaixo de forma, debaixo de alguma coisa aí, tá? E aí eu unto, usando o papel, mesmo usando o papel, tem que untar a forma, tanto no fundo, nas laterais, quanto no cone, tá? E aí você coloca o papel e ó, você tá vendo que ele ficou um pouquinho menor que o cone. E aí isso é o certo, porque se ele fica maior que esse cone aqui, ou então muito certinho, ele vai ficar enrugado, tá certo? Beleza, então a gente fez o cone e você faz a mesma coisa com os outros. E aí, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão vir aqui e cortar isso aqui do tamanho que vocês quiserem, tá? Ó, cortei e vou usar isso aqui para colocar aqui no mise en place. Ou então, o que eu faço? Eu pego isso aqui, corto do tamanho que eu quero, tá? Por exemplo, aqui, ó. Claro que eu tô fazendo aqui rápido, no meu dia a dia é assim também. Mas vocês têm que ser caprichosos aí, viu, gente? E aí, pessoal, eu venho aqui, ó, corto e anoto o endereço. Sabe a hora que eu coloco assim na sacolinha fora? Sabe? Grampei o endereço do cliente, o sabor, só para o entregador saber onde ele está indo, sabe? Para ficar mais fácil para ele. Então, ó, olha o que eu perdi, o que eu vou jogar fora só da folha, ok? A papel manteiga, você não ia conseguir fazer isso aqui, né? Porque fica muito nada a ver, né? O papel toalha piorou. Você não vai mandar um trem escrito no papel toalha pro seu cliente. Gente, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Forma untada, sempre. Sempre, sempre, sempre. Com papel, de vez em quando, tá? Mas sempre, independente de você usar o papel ou não, você unta a forma toda primeiro para depois colocar o papel. Se tá grudando no seu bolo, primeiro, depende da receita que você tá fazendo. Segundo, você tá faltando assar um pouquinho ou você tá assando demais. Então, assim, o que você precisa saber? Se seu forno tá calibrado, se seu forno tá ok, tá certo? Tá ficando grudado e tá rasgando o papel, tá ficando muito tempo no forno. Será que não tem que aumentar um pouquinho esse forno? Será que, tá queimando, Fer? Não tem que subir um pouquinho a grade, pré-aquecer menos? Bom, são questões aqui, né? Muitas outras dicas que eu ficaria aqui falando com vocês a tarde inteira sobre essa questão de forno, de temperatura, né? Mas é aquela história. É importante você conhecer o seu forno e testar. Sempre tem em mente que quando você coloca um bolo no forno, você tem que anotar ali o horário para saber quanto tempo está demorando, né? Quanto tempo você pré-aqueceu, para na próxima fornada você ajustar isso, tá certo? Beleza?